Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. O assunto da palavra é: o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens é uma comparação que o Senhor Jesus fala referente ao reino de Deus, a preparação para o reino de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. O Senhor Jesus falava muito por parábolas, por comparações, para que as pessoas pudessem entender a palavra. O Senhor ilustrava com comparações. E nesta palavra, ele faz a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes se prepararam porque sabiam que o esposo viria, mas não sabiam a hora. Mas elas de antemão já estavam preparadas para a vinda do esposo. E as 5 loucas sabiam também que o esposo viria, mas não se prepararam. Ninguém sabia o dia nem a hora que o Senhor voltaria, e as loucas não se prepararam. E assim está fazendo uma comparação com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Portanto, a instrução do Senhor é que esteja preparado durante o dia que se chama hoje, porque a palavra diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, prepare-se, busque, há tempo, a palavra está chegando até você, o convite, a preciosa semente da salvação, do Evangelho, chega até você. Abra a porta do seu coração para que ela faça morada no seu coração e venha saltar para a vida eterna, uma fonte de água viva, para que ela se transforme no seu coração, uma fonte de água viva. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O coração, a lâmpada é o nosso coração. Então veja se o teu coração tem azeite para manter aceso a chama da fé, a chama da justiça, a chama do amor fraternal não fingido, glória a Deus. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Veja em que lado que você está hoje. Se está do lado da prudência, daquele que está preparado para a vinda do Senhor, para a vinda do esposo, ou se está do lado aqui, na comparação do lado dos loucos, das loucas, que estão com as lâmpadas vazias, sem combustível para acender as lâmpadas, sem energia. Então, faça uma análise da sua vida, de como você está caminhando. Agora, o tempo que esta palavra está chegando aos seus ouvidos
é o tempo de se preparar, de começar a encher a sua lâmpada de combustível, do azeite, da querosene, do combustível para ela acender. Glória a Deus, eis aqui o azeite para manter a chama da sua lâmpada, do seu coração acesa. Se prepare, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas foram despreparadas, viveram nesta vida de qualquer maneira, levadas como ondas, como nuvens levadas pelo vento, como ondas espumando as suas próprias, nas pedras, batendo nas pedras, espumando as suas próprias águas ali naquela batida, nas rochas, e não se prepararam. E o alerta para você é: prepare durante o dia, durante hoje, comece, dobre os seus joelhos no chão em oração, peça a misericórdia de Deus, peça a guia de Deus para você começar a encher o seu coração do azeite, da energia para a sua lâmpada, da palavra de Deus. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, as prudentes levaram de sobra, levaram nas suas vasilhas e também nas suas lâmpadas. Estavam preparadas para vir o esposo, para o encontro do esposo. E assim é na vinda de Cristo. Muitos estarão despreparados, muitos tombarão nesta terra despreparados. Mas esse alerta também não é só para o dia do juízo final, mas para a vida da pessoa. Porquanto ninguém sabe o dia e nem a hora da sua partida. E o Senhor pede que estejamos preparados. Glória a Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, ou seja, a vida da pessoa foi se prolongando, e foi vivendo, e foi envelhecendo, e o Senhor ia aguardando, mas ninguém sabia o momento da vinda do Senhor. Glória a Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E o aviso será dado. Chegará esse aviso da vinda do esposo, da vinda do Senhor Jesus Cristo. E bem-aventurado aquele que tiver azeite nas suas lâmpadas, para que alumie a chegada, a recepção do esposo. Glória a Deus, aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por falta de azeite, as lâmpadas se apagavam das loucas, mas as prudentes estavam preparadas. Prepare também a sua lâmpada, a sua vida espiritual pela palavra de Deus, não segundo o conselho, segundo o curso deste mundo, que leva como uma correnteza, te arrasta para todo que é lado, e você não se prepara. Acorde, desperta-te tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, essa palavra está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Faça uma consulta aí no seu celular, use essa ferramenta para o bem, para consultar a palavra, alguma palavra que você ouve, quer saber onde está escrita, não precisa nem digitar, é só clicar ali no Google, que ele te dá todas as referências de onde está escrito o que é falado da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos usar essa ferramenta para o bem e pedir a Deus que nos livre do vício, do tempo perdido. Vamos usá-la para edificação. Toda ferramenta é boa, depende de quem vai usá-la, depende do uso que fazemos dela. Aleluia. E as loucas disseram às prudentes: pediram azeite emprestado, mas já era tarde, não dava tempo mais. E as prudentes responderam: não haja caso que falte para nós também, se arrumarmos.
Antes vão aos que o vendem e comprem, mas não dava mais tempo para se preparar, para encontrar o azeite. Então nesta terra, enquanto estamos sobre ela vivendo, o Senhor nos dá tempo, temos toda a oportunidade para nos preparar diante de Deus, rogar, se humilhar, pedir perdão a Deus e buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria da palavra de Deus. Porque diz que a sabedoria e a prudência se encontraram. Precisamos ser sábio e prudente. Glória a Deus, aleluia. A sabedoria e a prudência se encontraram. Peça a Deus sabedoria e peça prudência, que o Senhor a todos dá, sem lançar em rosto a nossa incredulidade. Então busque aquilo que é bom. Por quê? Porque você pedindo sabedoria é para um bom proveito, para compreender os preceitos da palavra de Deus, para a salvação da sua alma e para aqueles também que você vai anunciar o evangelho, que você também vai levar as boas novas da salvação. Então busque de Deus a sabedoria e prudência. Glória a Deus, porque diz a palavra aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você ouvindo estas palavras, ter temor no seu coração, já demonstra que você tem o princípio da sabedoria. Você ainda não alcançou a sabedoria, mas tem o princípio dela, tem o começo, e ela vai se edificar e vai esclarecer e ser luz para os seus olhos, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus. Aleluia. As prudentes responderam dizendo, quando as loucas pediram para ela emprestar azeite, não seja caso que nos falte a nós e a vós, porque é uma coisa que não se reparte, não tem como repartir o azeite, a preparação do evangelho, a preparação para a salvação, não se reparte, porque a palavra está escrito na palavra, pai não salva filho, filho não salva pai, esposo não salva esposa e esposa não salva esposo. Ou seja, a salvação ela é buscada individualmente, um não salva o outro. Você pode orientar, anunciar o evangelho, mas vai depender da outra pessoa de aceitar, receber aquilo que é de Deus e ser edificado pela palavra de Deus. Vai depender da pessoa abrir as portas do seu coração e aceitar aquilo que é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a responsabilidade é pessoal. Está escrito lá no profeta Ezequiel sobre a responsabilidade. E tendo elas ido comprar o azeite que faltava para elas, chegou o esposo. Então, quando elas pensaram em buscar o azeite, o esposo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a vida eterna. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor vai dizer que não conhece aqueles que não se prepararem. Eles chegarão e baterão, porque quando se fechar as portas, não tem mais o que se fazer. Elas chegaram e bateram, Senhor, Senhor, abre-nos. E o Senhor respondeu, eu não vos conheço. O Senhor dirá que não conhece aqueles que não se prepararem durante esta vida. Então, durante o dia de hoje, a palavra chegando até você, converta-se ao Senhor, busque aquilo que é de Deus, busque a palavra, ler a palavra e pôr em prática, porque na palavra de Deus está escrito no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 em diante, o Senhor Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos nós no dia de hoje, dizendo, ide por todo o mundo, por todas as partes, e anunciai o evangelho a toda criatura.
e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a condenação, como diz esta parábola, o Senhor dirá que não conhece aquelas pessoas que chegaram a ele de última hora, atrasado, que não fizer caso da pregação da palavra de Deus, que está todo dia sendo pregado nas congregações, no ajuntamento. Deus tem mandado a sua palavra, tem advertido, e não é por acaso, não é vã a pregação. A palavra de Deus, ela volta para Deus e ela não volta vazia. Ela traz a resposta de cada ouvinte, de cada um que ouviu a palavra, ela traz a resposta para Deus. Esse aceitou, esse cumpriu a palavra, esse se enquadra nela. Mas esse outro não aceitou, não fez caso, preferiu viver segundo a carne, cumprir todos os desejos carnais do seu coração. Esse não deu crédito, não se preparou. Toda essa resposta chega para Deus. Então, se prepare, não passe despercebido, se desperte, acorda dormente. Foi falado isso também para quem estava dormindo. E durante uma tempestade chegaram para Jonas, que estava dormindo, e falaram: acorda dormente, você não percebe que estamos no meio de uma tempestade? Então vamos nos preparar, nos despertar, porque é muito sério isso aqui. Às vezes as pessoas não aceitam a palavra de Deus. Está escrito lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, quando Jesus Cristo instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento, ou seja, da conversão, da crença na palavra e do batismo, que é o novo nascimento, ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E diz também que a palavra é a luz, e muitos não veem a luz, não veem na palavra de Deus, para que as suas obras não sejam manifestas, porque não querem que apareçam as obras da sua carne, da sua vida, da sua maneira de viver. Preferem viver na escuridão, amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, eram obras que não podiam ser vistas, ser sabido, mas vindo para a palavra de Deus, ela tudo ilumina e as nossas obras se manifestam. E aqueles que vêm para a luz, as suas obras são manifestas e diante de Deus tudo aparece. Nós temos que fazer a vontade de Deus. As suas obras boas, pela palavra de Deus, fazemos caminhos direito em Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, muitos preferem ficar nas trevas. A palavra diz: amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação também serão lançados nas trevas exteriores, pois não se agradaram da pregação da salvação em Cristo Jesus. Não fizeram caso. E Paulo diz, numa de suas epístolas, que aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que não aceitam, para estes já é um princípio, já é um indício de perdição para aqueles que resistem à palavra. Para aquele que traz uma desculpa, traz uma coisa, traz outra, já é um indício de perdição. Então acorde, não continue nesse sono da carne. Creia em Deus e peça a misericórdia de Deus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta vai se fechar. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Agora a advertência: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vamos vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora. Leia de novo 25 do Evangelho segundo Mateus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus seja louvado. Amém.